os meus pés nos teus sapatos e me arrastar. Lara, 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 e me arrastar. Lara, 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 e me arrastar. Lara, 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 Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 eu quero te abraçar. Lara, 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 te abraçar. Oh, Jesus, eu quero muito você. Pegar tuas sandálias e esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e me arrastar. Lara, 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 oh, 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 oh. Quero te abraçar. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te tocar. Quero te abraçar. Jesus, nós queremos te agradecer por aquilo que nos trouxe até aqui, por aquilo que nos manteve, nos alimentou até aqui, Jesus. Nós somos gratos porque se nós chegamos até esse ponto é porque o Senhor assim nos fortaleceu e permitiu. Que nós não nos achemos em falta contigo, Senhor, mas que cada uma das nossas ações seja no intuito de crescer mais e mais no Senhor. Somos gratos, Jesus. Somos gratos por mais um dia. Amém? Amém, meu irmão? Quero ler com você hoje o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Nós já estamos quase aí chegando no meio, né? Atos tem 28 capítulos. Alguns dizem que 29. Mas no cânon sagrado nós temos 28, então nós estamos no 13º capítulo, já quase chegando no meio. E diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo
atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão dos senhores, e ficará cego. Não vem do sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes separou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros, os que temei a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, e hoje te gerei.
e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também, diz o outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as suas coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevém o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim não terminou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo. Irmãos, nós estamos a cada capítulo percebendo como a igreja foi evoluindo, como ela foi prosseguindo na fé segundo a doutrina dos apóstolos. E no capítulo 13, nós vemos o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé fazendo algumas peregrinações, por assim dizer, levando com eles João Marcos, tá? Não é o João o apóstolo, mas João Marcos, que depois de determinado tempo fica para trás. E aqui acontece algo bem interessante. No versículo 9, perdão, só arrumar isso aqui. Diz assim: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Esse homem era Elimas, o mágico. Ele estava tentando perverter o coração do procônsul, um homem que estava começando a crer naquilo que a palavra do Senhor. E sabe, se você for olhando capítulo por capítulo, a gente pode perceber a continuação daquilo que o Senhor foi gerando na igreja, como Ele foi gerando a sua igreja, a sua noiva. Porque no capítulo 12, nós vemos sobre a identidade. Nós vemos que o Senhor, Ele deu uma identidade para a sua igreja, mas primeiro, e a partir do momento que Ele deu uma identidade, Ele deu um nome. Capítulo 11 e 12 a gente viu sobre isso. Que a igreja do Senhor,
ela passa a ter agora uma identidade, por ter uma identidade, tem um nome, os seus seguidores são chamados de cristãos. Então nós entendemos a partir dessa palavra que aqueles que seguiam a Jesus não foram nomeados antes de terem uma identidade específica. Que identidade que é essa, William? A identidade de eclésia, de chamados para fora. Então no capítulo 11 e 12, nós percebemos que a igreja começa a passar esse momento. Ela começa agora a ter uma identidade própria, entender o seu chamado missional, entender como se cultuava a Deus, entender como que era a sua porção, aquilo para que ela foi chamada. E então agora eles são nomeados como cristãos. E nós entendemos justamente isso, que você não vai ser nomeado antes de ser identificado, por assim dizer. Então, a partir de uma identidade se ganha um nome, e não se cria um nome para se ter uma identidade. Entende? Então você que está querendo entender qual é o seu chamado missional, ou para que o Senhor te chamou, né? O Senhor te chamou para ganhar almas para Jesus, irmão. Essa é a base, para pregar o Evangelho. Mas assim, se você quer encontrar uma identidade, né, dentro daquilo que é o ministério que Deus está te confiando, está te usando como ferramenta, você vai precisar entender a sua identidade para ser nomeado. Não adianta você colocar lá o filho da água, o filho do fogo, o que desceu do céu, o que veio da terra, o leão da tribo de Judá. Se você não tem uma identidade concernente a esse nome, se você tem, amém, você pode usar qualquer um desses nomes, não tem problema nenhum. Mas para que você precisa primeiro entender quem você é, para que manifeste através de uma palavra, de uma frase ou de um nome aquele a quem você é. E para isso você vai ter que entender qual que é a sua missão. A partir do entendimento da sua missão, você vai ter que gerar uma visão de como concluir essa missão. Então você vai conseguir entender melhor isso. E eu quero dizer para você, não se preocupe em ter um nome, se preocupe em ter uma identidade, porque o nome virá com a identidade. Mas agora no capítulo 13 a gente vê Paulo repreendendo aquele que é falso. E eu vou dizer para você, sabe por que a igreja começa agora a repreender aquilo que é falso? Porque agora ela sabe aquilo que é verdadeiro. Então eu só posso repreender o outro quando eu tenho uma identidade, quando eu sei quem eu sou. Não tem como eu repreender o outro, como eu dizer que o outro está errado, sem eu ter uma identidade própria, sem eu saber o que é certo. Então Paulo ele repreende Elimas, por quê? Porque agora a igreja tem uma identidade, ela tem um nome, eles sabem quem são. Então a partir do certo é fácil entender o que é falso. Se você não tem uma base clara daquilo que é certo e correto, você não saberá repreender o falso. E talvez incorrerá em acabar repreendendo aquilo que também é verdadeiro só porque não combina com aquilo que você pensa ou acredita. Então você precisa entender que ainda que haja coisas e pessoas que se movam de formas diferentes da forma que você se move, não é necessariamente falso aquilo de repente só não é igual ao que você carrega. Para que você entenda o que é falso, você vai ter que entender qual que é a sua essência. A essencialidade de Cristo que está em você, para que então, quando você perceba um espírito estranho, um ensino estranho, você possa repreender aquilo, porque agora você tem um referencial que é aquilo que você carrega. Então eu quero dizer para você nessa noite que o capítulo 23 de Atos vai nos ensinar que para que nós possamos ser agora aqueles que vão repreender algo ou alguém, que vão instruir, que vão ensinar, que vão separar o certo do errado, o correto do enganoso, nós precisamos ter uma identidade a partir daquilo que somos, então reconhecemos aquilo que não é, ou aquele a quem não é. Então, irmão, capítulo de 13, a igreja vive esse amadurecimento de, a partir da sua identidade, poder corrigir aquilo que não é. E na continuação do capítulo, nós vemos que essa contínua jornada de Paulo e Barnabé, e nós vamos percebendo que a igreja, deixa eu só abrir aqui para eu não fugir muito do tema. Nós vamos perceber que Paulo e Barnabé, ao chegarem numa cidade e se fixarem, eles vão dar testemunho e ministrar daquilo que estão recebendo do Senhor. Estão ministrando o quê? Daquilo que receberam, o que tinham, o que sabiam.
E acontece algo bem interessante que é preciso ser dito nesse devocional. Eles pregam para aquelas pessoas e aquelas pessoas creem. Elas creem naquilo que eles disseram. E elas creem tanto que elas comunicam aquilo que eles disseram. Por que comunicam? Porque eles diziam uma verdade que a carregavam. Então, por ter uma identidade, carregar uma verdade, era fácil conquistar pessoas. Era fácil, para quem tem conteúdo, é fácil você cativar e ministrar pessoas. Porque ainda que você não tenha, né, a melhor didática, talvez, a melhor oratória, mas você comunica um conteúdo de quem se tornou alguém, de quem se tornou algo no Senhor. Então, esse Paulo e esse Barnabé vai comunicar as palavras do Senhor nas sinagogas, na sinagoga daquela cidade, e aqueles judeus mesmos que agora recebem a novidade do Messias, que provavelmente eles já haviam escutado de tudo que estava acontecendo por causa desse Messias Jesus, eles mesmos convidam a população da cidade para participar, e essa população participa. E olha que interessante, o orgulho, ele tem esse problema. Aqueles homens, ao verem a sinagoga lotada, eles agora se enchem de inveja e eles começam a perseguir Paulo e Barnabé. O mesmo Paulo e Barnabé, que eles receberam uma palavra viva que preencheu o coração deles, o orgulho, a soberba não deixou que eles fossem transformados, renovados na sua mente através do Espírito Santo. Então eles não conseguiram experimentar a perfeita vontade de Deus. Irmão, sabe o que acontece? O orgulho, a soberba, ele tem esse poder de que, poxa, eu até recebi uma verdade e fui comunicar, mas quando essa verdade passa a ser maior do que a verdade que eu carrego, a quem eu sou, eu me encho de inveja e não quero mais ela e persigo ela. E eu prefiro perseguir ela do que deixar o Espírito Santo me transformar para que eu também carregue essa verdade. Isso é a cultura do preguiçoso. Por quê? Porque é mais fácil eu lutar contra aquilo que é uma novidade, uma verdade, do que eu deixar que ela seja gerada em mim. Por quê? Porque para que uma verdade seja gerada em mim, vai gerar um certo desconforto, a minha vida vai mudar, a minha forma de pensar vai ter que mudar, tudo aquilo que eu construí pode ruir, porque às vezes é uma estrutura velha, engessada, então aquela estrutura, de repente eu como dela, de repente eu vivo dela, de repente, né, essa estrutura ela me traz alguma vantagem. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, não seja essa pessoa. Deixa Jesus te transformar, irmão. Deixa Ele mexer com você, com a tua mente, com o teu coração. William, mas se eu ficar... Cada dia eu vou falar uma coisa diferente. Eu vou aprender uma coisa diferente, vou dizer uma coisa diferente. Irmão, é melhor você errar tentando ser transformado e deixando ser transformado do que você errar por ficar engessado. Porque uma pessoa que não tem uma palavra diferente ao passar dos dias, que sempre está fixo na mesma palavra, ela não evoluiu, é muito claro isso. Uma palavra que eu liberei ano passado, esse ano eu vou liberar, a essencialidade dela é a mesma, mas talvez eu vou ter algum entendimento a mais, que eu vou olhar e falar assim, olha, eu até pensava assim até esse tempo, mas hoje eu vejo que essa palavra ela é muito mais ampla do que isso. Eu via assim porque via como filho, hoje vejo como pai e vejo diferente. Eu via assim porque via como alguém que congregava, agora como um pastor vejo diferente. Agora como um marido eu vejo diferente, como uma esposa eu vejo diferente. Então nós precisamos entender que a nossa cosmovisão bíblica ela vai se ampliando a partir do lugar que nós vamos vendo, nós vamos olhando para esse todo. Então, se hoje eu sou um pai, se eu sou um filho, se eu sou, né, um professor, aquele que ensina, um discipulador, se eu sou um discípulo, e não há mal nisso, irmão, não há mal em crescer, mas não engesse a tua visão, não engesse aquilo que você recebeu de Deus com medo de receber algo novo, porque certamente você vai ficar para trás, irmão, certamente você vai ser envergonhado e talvez isso vai fazer você se perder. Porque agora você não vai cultuar mais a Deus, mas você vai cultuar algo que você recebeu de Deus. E esse culto a isso que você recebeu de Deus vai te tirar daquilo que é verdadeiro, porque Deus te deu isso para um tempo, mas vai te dar outra coisa para outro tempo, uma nova coisa para um novo tempo. E você vai se movendo com o Senhor e no Senhor. Então, a palavra de hoje para você é: a igreja de Jesus Cristo
ela vai passar, como é usada a palavra grega em Romanos 12:2, uma metanoia constante. Você vai ser metanoia de metamorfose, correto? Romanos 12:2, que nós traduzimos por renovo no entendimento. Nós vamos ser renovados no nosso entendimento constantemente. Eu quero profetizar isso sobre você, que você não vai se engessar na sua caminhada com Jesus, você vai se deixar ser renovado, você vai receber coisas novas do Senhor, vai abandonar as coisas velhas, e o Senhor vai falar com você para e passe, você vai crescer nele, você não vai ter medo de abandonar coisas velhas para receber coisas novas. Por quê? Porque o que importa é estar no Senhor. Não importa uma palavra que eu recebi para um tempo, ela foi para aquele tempo, é bênção de Deus para aquele tempo, mas aquilo que o Senhor quer fazer no dia de hoje é diferente daquilo que Ele fez no dia de ontem. Ontem Ele me dava leite, hoje Ele me dá pão, amanhã carne, depois de amanhã carne forte, mas haverá um dia que eu comerei do maná escondido que está dentro da presença de Deus. Eu preciso entender que aquele leite que me alimentava lá já não me alimenta mais, e eu profetizo sobre a tua vida que você não vai se acostumar com o leite da palavra, mas você vai ser a cada dia alimentado de um alimento diferente e crescerá no Senhor Jesus. Amém, irmão? Você crê assim? Você consegue crer naquilo que Deus quer fazer na tua vida? No teu crescimento enquanto igreja de Jesus, noiva do Cordeiro, enquanto alguém que ama o Senhor Jesus? Você não consegue dimensionar a profundidade das riquezas, do conhecimento de Deus, daquilo que Ele tem para ministrar. Então não pare no raso, mas vai cada vez mais para o profundo, vai cada vez mais nesse rio de águas de conhecimento do Senhor. Irmão, eu quero dizer para você, não pare, não se estacione, não se acostume, busque cavar cada vez mais e vai para um profundo, para um lugar de intimidade no Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te livre de todo mal, que Ele guarde você tanto no entendimento, no pensamento, na mente e no coração. Que tudo aquilo que você estiver recebendo possa ser filtrado, e aquilo que é bom possa fazer você ser transformado no Senhor. Fique em paz, meu irmão, no nome do Senhor Jesus.